Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje, a pedido de alguns inscritos, iremos falar sobre a famosa catarse. O que vem a ser a catarse no processo do despertar da nossa consciência? Como desencadeiam esses processos dentro do nosso ser? E também irei dar dicas de ferramentas preciosíssimas que eu utilizo para superar, para transcender e para minimizar esses processos de desconfortos físicos que nos impossibilitam de fluir harmoniosamente com a natureza do universo. Meu nome é Paulo Ribeiro e sejam bem-vindos no canal Pedu Quanto, desenvolvimento expansivo para uma nova consciência. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva aqui, clique no sininho para você receber as notificações toda vez que lançarmos vídeo novo e também deixe seu like, porque seu like ajuda muito o crescimento do nosso canal. Então, dando início ao nosso vídeo, o que são catarse? Catarse, gente, são processos de liberação, de purificação dos nossos campos energéticos, psicofísicos e espirituais. Então, através de um processo muito sutil, quando entramos na nossa caminhada do despertar da nossa consciência, da expansão da nossa consciência, estamos fadados a passar por essas liberações, que são resíduos conscienciais que vão sendo liberados no decorrer da nossa caminhada. Então, geralmente, as catarses é o nosso ser integral, é o nosso ser interno reestabelecendo o seu equilíbrio holístico, ou seja, a sua homeostase, o equilíbrio das partes para manter o todo do nosso ser totalmente harmonizado. As catarses também indicam a nossa falta de sintonia e a nossa falta de harmonia com a natureza do universo. Isso significa que quando estamos totalmente fora do nosso caminho, fora do fluxo venturoso, nós estamos fadados a entrar em catarses profundas. Então as catarses são indicações que nós estamos fora do nosso caminho, que nós estamos na contramão do universo e fora dos princípios que operam a nossa realidade. Então ela é um indicador que nos ajuda a reorientar os nossos caminhos. Geralmente, quanto mais consciente ficamos, mais catarse nós passamos. Na verdade, não é que as catarses aumentam, mas a nossa percepção sobre elas que ficaram maiores. Lembra? Aonde nós focamos expande. E é isso que acontece. Mas lembrando, gente, a catarse não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Porque quanto mais nós liberamos o nosso campo psicofísico, energético e espiritual, mais sutil nós nos tornamos e dessa maneira entramos em harmonia com a natureza e os princípios universais. E também, se nós continuarmos andando na contramão do fluxo venturoso, nós tendemos a entrar em catarse muito intensa. O que acontece é que nesses casos a natureza nos dá um sufocão e nos obriga a realinhar o nosso caminho. É onde nós somos obrigados, às vezes, através de uma doença, através de um acidente, a reestabelecer o nosso equilíbrio, a reestabelecer a nossa harmonia e buscar coisas que nos coloquem no nosso centro, na nossa integração. Então as catarses elas se manifestam através de doenças, através de dores, de desconfortos, de desequilíbrios emocionais e psicológicos e também ela pode ser liberada através de sonhos, de pesadelos, de incidentes do nosso dia a dia, de acidentes que pode ser formas mais graves e até se manifestar na forma de um assalto ou na forma de uma catástrofe na nossa vida. E as catarses, elas afetam diretamente o nosso corpo físico, pois o nosso corpo físico é o último veículo de manifestação. Então é onde nós temos a maior sensibilidade, a maior sensitividade. Então ela vai se manifestar fortemente do nosso corpo físico de alguma maneira. Porque quando a coisa aperta no nosso corpo físico, nós tendemos a soltar, nós tendemos a entregar nas forças, entregar todas as nossas forças
e entrar em harmonia com os princípios universais. Então, essa é uma ferramenta que o universo utiliza para nos alinhar ao nosso propósito, para nos manter integrados em nós mesmos e dessa maneira cada vez mais sutilizar os nossos campos físicos, psicológicos e energéticos. No hinduísmo existe um termo chamado Samskara. Samskara significa impressões mentais ou resíduos conscienciais que precisam ser liberados de alguma maneira. Então, através dos nossos passados, alguns traumas, alguns resíduos conscienciais, eles ficam alocados em algum lugar do nosso campo biofísico, ou seja, no nosso campo psicológico, do nosso campo energético ou até nos nossos campos mais sutis, dos nossos chakras. E esses samskaras e esses resíduos mentais, eles ficam acumulados em alguma área, desencadeando doenças e desequilíbrios físicos no nosso corpo. Então o que acontece? De alguma maneira a gente tem que fazer algo, tem que usar ferramentas para liberar esses samskaras, para queimar esses resíduos. Na física nós chamamos isso de antimatéria, ou seja, para toda matéria existe uma antimatéria. Então nós tendemos a agregar antimatéria nos nossos corpos mais sutis. E dessa maneira nós temos que fazer processos para liberar e para desencadear e acelerar a queima dessas antimatérias ou a queima desses samskaras. Mas a gente tem que entender, gente, que todo o processo de cura espiritual e de despertar da consciência, ele envolve essas catarses. É impossível você entrar num processo de expansão da consciência e não passar por essas catarses. Nas palavras de Jung, ele diz que é impossível o despertar da consciência sem o sofrimento. Então eu costumo dizer que não existe essa visão romântica da vida, que tudo vai ser um mar de rosas e que nós iremos iluminar sem passar e sem encarar as nossas sombras, o nosso lado escuro e libertar todos os nossos resíduos conscienciais. Mas o que nós podemos fazer é minimizar e transcender esses processos de catarse através da entrega absoluta. Nós devemos entregar e fazer desse momento de liberação dessas catarses um momento de autoconhecimento. Nós temos que nos observar como se dão esse processo, o porquê desse processo e fazer desse processo de liberação um processo sagrado, de autoconhecimento e de despertar da consciência. Então a primeira coisa, nós temos que aceitar de todo o coração esses momentos e agir como se fosse um momento sagrado. Após a aceitação dessas catarses, nós iremos instalar uma paz dentro do nosso coração e nós iremos parar de reagir contra esses processos de liberação da nossa consciência. O que eu venho percebendo é que a maioria das pessoas que estão em algum processo de expansão da consciência, eu vou dar um exemplo aqui da ressonância harmônica. Elas fazem uma lista de pedidos de coisas que elas querem. Dentro dessa lista, por exemplo, estão lá despertar da consciência, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, prosperidade financeira, estão totalmente fora do fluxo daquilo que elas pediram. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo às vezes. Eu peço consciência de pessoas altamente evoluídas, de um mestre espiritual ou de uma pessoa ou de um coach muito famoso que tem uma vida muito intensa, certo? E o que acontece? Eu peço essas consciências desses coaches, desses mestres espirituais e não entro na rotina dele. Eu tenho que sentir como eles sentem, eu tenho que pensar como eles pensam se eu não quiser entrar em catarse. Eu tenho que entrar na rotina ferrada que eles fazem. E quando eu saio dessa rotina, da consciência das pessoas que eu pedi, eu tendo a entrar em catarse. Tem pessoas que pedem, por exemplo, equilíbrio espiritual ou equilíbrio emocional. Daí eu pergunto, o que vocês estão fazendo para entrar em equilíbrio emocional? E as pessoas acham que o próprio apertar do botão da ressonância harmônica vai resolver todos os problemas dela. É daí que elas se enganam. A gente tem que entrar em movimento, tem que entrar em ação com os pedidos daquilo que nós fizemos.
Se eu estou querendo equilíbrio emocional, quais ferramentas que eu venho utilizando para equilibrar o meu emocional? Se eu quero equilíbrio espiritual, o que eu estou fazendo para entrar nesse equilíbrio espiritual? Eu tenho que entrar em ação imediata. Dar um play na ressonância harmônica não vai adiantar nada. Então a gente tem que entrar em ação imediata. E isso é o maior erro das pessoas. Não estar em fluxo com os seus pedidos, não estar em fluxo com aquilo que elas querem para a vida delas. Outro exemplo que eu posso dar aqui também, uma pessoa que quer ficar rica e prosperidade financeira. O que ela está fazendo para atingir essa prosperidade financeira? Ela está em ação intensa, trabalhando 16 horas por dia? Porque é assim, quando a gente dá um passo para aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos dá 10 passos na nossa direção. Então nós temos que entrar em fluxo agora com os nossos pedidos, com aquilo que nós desejamos para a nossa vida. As catarses também podem surgir nos processos de dúvida. Quando estamos de dúvida em qual caminho devemos seguir, surgem as catarses em forma de frustração, ansiedade, depressão e assim por diante. A dúvida basicamente é o conflito entre mente e coração. É quando a mente pensa uma coisa, ela quer uma coisa, mas o sentimento ele quer outra. Então nós devemos equilibrar mente e coração, sentimento e emoção e pensamentos para que nós possamos fazer as melhores escolhas na nossa vida. Para sair desse processo de catarse perante a dúvida, é só fazer uma escolha. Se você escolher o lado errado, você vai realinhar os seus caminhos e pegar novos caminhos. Então, basicamente, façam escolhas o tempo todo e livre dessas catarses. Então, eu também tenho algumas experiências, eu já vi pessoas entrar em catarse, por exemplo, com a RH que a gente mais vê no processo de meditação, e eu tenho muita catarse em meditação, eu tenho muita catarse em pesadelos. Quando eu vou muito fundo na meditação, eu desencadeio uma série de pesadelos que são formas de liberações. Eu também já vi pessoas entrar em catarse lendo os livros de pessoas muito lúcidas, por exemplo, como O Poder do Agora. Já vi pessoas entrando em catarse com mantras ou músicas muito sutis, onde quando as pessoas ouvem essas músicas, mesmo que por acidente, elas sentem um mal-estar muito grande dentro delas. Pessoas têm catarse só de ver uma palestra, de numa conversa consciencial. Já ocorrem essas liberações naturalmente, não é só a ressonância harmônica que traz essas liberações. Então isso é inevitável, a catarse é inevitável para quem está no processo de busca da verdade ou de despertar espiritual. Pois a catarse é basicamente o nosso ego querendo ficar no controle quando o ser vem à tona. Toda vez que o ser ele vem à tona, ele quer nos mostrar a nossa realidade como ela é internamente, o ego interfere, causando essas catarses. Então, basicamente, a catarse é o ego em movimento querendo contrapor o nosso ser. Toda vez que o nosso ser aponta a carinha para querer nos mostrar algo, o ego vem em forma de catarse. E é onde nós sentimos esses desconfortos físicos que, na verdade, eles surgem primeiramente dos nossos campos mais sutis. Então, como eu disse antes, nós temos que tentar minimizar, transcender esses processos para que dessa maneira nós podemos fluir naturalmente. E agora eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de ferramentas que eu venho utilizando para alavancar o meu processo de despertar espiritual com menos catarse possível. Então a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês para passar pelos momentos do catarse é aceitar o processo, é observar da onde desencadeia esse processo, é olhar para suas raízes, é olhar para a fonte, é sentir o seu corpo por inteiro, é sentir as suas dores, sentir as suas frustrações e ver da onde que surge esses processos de liberação da consciência, de qual chakra ele está manifestando, de qual chakra você precisa trabalhar mais. Dá para você observar e ver claramente se é do campo psíquico, se é do campo emocional, se é do campo biofísico e assim por diante. Então o processo de catarse ele deve ser totalmente acolhido com muito carinho no nosso coração. Essa é a primeira dica, é o primeiro passo. É você olhar para dentro de si. Então nós temos que reconhecer esse processo como sendo um processo benéfico.
mudar o nosso olhar dessa catarse e não tentar nos livrar dele o tempo todo. Tem gente que começa a passar por essas catarses e começam a tomar remédios sem parar para liberar os sintomas, mas isso só vai aumentar cada vez mais e vai aumentar esse acúmulo desses resíduos. Uma coisa que eu faço muito quando eu estou no processo de catarse, inclusive ontem, quando eu fui gravar esse vídeo, eu não consegui, pois eu estava numa catarse intensa. O que eu faço? Eu vou para o meio do mato, eu fico no meio da natureza 1, 2 horas e medito profundamente. Eu olho para dentro, eu tento me enxergar, meu ser interno. E também coisas que nós podemos acelerar o processo, é como treinar, pegar peso, eliminar esses resíduos à força, sabe? Correr. Vá correr, corra bastante, corra muito, canse, tá? Quando você cansa o seu corpo físico, essas catarses elas desaparecem por um momento. É como se nós acelerássemos o processo dessas queimas dessa antimatéria. Então é muito importante que nós pratiquemos algo para acelerar essas queimas dessas antimatérias, desses sanskaras. Então a gente tem que observar que a catarse é basicamente uma energia estagnada. Você vai perceber onde está essa energia estagnada e o que eu posso fazer para acelerar essa energia estagnada. Então vá fazer algo físico mesmo, sabe? Vai colocar a mão na massa, vai trabalhar ou simplesmente não faça nada, deita na cama e durma. Que no outro dia você vai acordar com essas catarses um pouco mais sutis. A segunda dica é simples, gente. Entre em fluxo com seus pedidos, com seus desejos, com aquilo que você busca para sua vida. Se você busca equilíbrio emocional, o que você está fazendo para reequilibrar emocionalmente? Você anda meditando, tá? Você anda fazendo caridade? Você anda fazendo coisas que agregue emocionalmente como pessoa? Algum processo de coaching, mentoria ou qualquer coisa que seja? Vendo palestras, buscando conhecimento, tá? Tentando entender o seu processo interno. Se você quer prosperidade financeira, qual o negócio que você está planejando? Você já tem um planejamento dos seus negócios? Você já sabe como que você vai fazer para alavancar o seu salário, para dobrar o seu salário, para pedir um aumento? Sabe? Se é prosperidade financeira, você já sabe o que você deve fazer, qual que é o próximo passo para você fazer os seus investimentos. Então você tem que entrar em fluxo com aquilo que você quer, imediatamente. Dessa maneira as catarses irão minimizar ao máximo. Então busque consciencialmente aquilo que você quer, aqui e agora. Pare de postergar, deixar para amanhã. O amanhã não existe, só existe o agora. Se você deixar para amanhã, você está perdendo o momento, a oportunidade de poder estar fazendo diferente. É só agora que nós podemos fazer diferente. Então entre em fluxo com seus pedidos, com seus desejos e com seu planejamento. E a terceira dica que eu vou dar aqui para vocês é ligar o foda-se, gente. É exatamente isso, ligar o foda-se. Tá? Levar as coisas menos a sério, levar as pessoas menos a sério, tá? Perceber que nem tudo é pessoal. Tire um tempo para não fazer exatamente nada, mas nada mesmo, para deitar numa rede e não mexer em nada, não ler um livro, não mexer no celular, ou faça totalmente o oposto. Faça algo totalmente fora da sua rotina habitual, algo totalmente louco, que te dê um choque de consciência, onde você veja, nossa, o que eu estou fazendo? Exatamente, faça uma loucura, faça algo que você não está acostumado, que você não está habituado. E dessa maneira você vai acelerar a queima desses sanskaras. Muitas vezes, quando as catarses são muito intensas, é porque nós estamos totalmente fora do nosso propósito espiritual. Fora daquilo que nós fomos designados para a nossa vida. Então, basicamente, o que nós devemos fazer é rever os nossos caminhos, é sentar e rever totalmente o nosso caminho. O que eu quero para a minha vida? E buscar ferramentas para descobrir qual é o seu propósito. Para que você veio aqui na Terra? Qual é a sua missão? Eu acredito que nós todos temos uma missão aqui na Terra, independente dela, seja libertar um país ou seja de reestruturar uma família. Não interessa, todos temos uma missão. Descubra qual é o seu propósito. Muitas vezes as pessoas não saem da catarse porque estão desalinhadas com aquilo que elas foram designadas, ou seja, com o propósito de vida. Então, use ferramentas, busquem ferramentas que te façam encontrar o seu propósito.
Uma coisa que eu quero falar aqui agora que é muito importante é a disciplina, tá? Nós temos que ter uma disciplina diária de coisas que nós devemos fazer, pois a disciplina, ela educa o nosso ego. Perceba que o ego, ele odeia disciplina. Quando você se disciplina em fazer uma alimentação diferente ou de começar a ir para uma academia, o ego tende a te jogar para a zona de conforto. Então, quando nós educamos o nosso ego, quando nós disciplinamos o nosso ego, o nosso ser vem à tona com força total. Então, nós demos espaço para que o nosso ser se expanda e, na verdade, domine esse ego rabugento que quer controlar a nossa vida na zona de conforto, que quer deixar-nos estagnados e estagnar o nosso crescimento espiritual e a nossa expansão da nossa consciência. Então, discipline o seu ego. Tenha uma disciplina, tenha uma rotina diária e siga essa rotina minuciosamente todos os dias. Controle o seu ego, mas não deixe que o ego te controle. Uma coisa que eu faço muito, gente, que me ajuda demais, que acelera a liberação dos meus sanskaras, liberação das minhas antimatérias e dos meus resíduos conscienciais, é basicamente ir para retiros espirituais, tá? Isso é uma coisa particular que eu gosto muito, ir para retiros de meditação, de yoga, seminários, tá? Pode ser de coaching, pode ser do que você quiser. Vá para grupos onde você pode acelerar a queima dessas antimatérias e dessa maneira harmonizar o nosso campo energético. Esses retiros espirituais, os grupos conscienciais de expansão da consciência, ele nos ajuda demais. Nas palavras de Jesus, como eu disse antes, quando tiver 2 ou mais pessoas reunidos em meu nome, eu estarei lá. Quando estamos em grupo, forma um campo energético que purifica todo aquele grupo e isso acelera a queima de sanskara. Então busque em grupos, seminários, eventos que expandam a nossa consciência e que acelerem a queima de sanskaras. E uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não fazem é ter uma prática espiritual diária. Um momento sagrado no seu dia a dia, quando você se retira para olhar para dentro de si mesmo. Não interessa a técnica, a prática que você use, se é a forma de oração, meditação, ou Ho'oponopono, ou o que seja. Tenha uma prática espiritual diária todos os dias. Isso é de extrema importância para que nós possamos nos equilibrar e dessa maneira conseguir minimizar os processos de desconforto dessas liberações. A 7ª dica é tenha contatos com pessoas que te alavanquem, que te colocam para cima, que te ajudem de alguma maneira, tá? É muito interessante que as pessoas façam coaching, que tenham mentores, que tenham gurus, que tenham alguém de confiança que possam te orientar nesse caminho. Pessoas que já passaram por tudo isso que nós estamos passando e que nos reorientem, que nos mostrem o caminho, que nos mostrem atalho, que nos dê ferramentas para que nós possamos nos alavancar. Isso é de extrema importância, porque às vezes nós pensamos que nós possamos fazer tudo sozinho, mas nós estamos enganados. Por um momento da minha vida eu achei que eu conseguiria fazer o processo de despertar totalmente sozinho. É onde eu estava totalmente enganado. Eu precisava de uma força, de uma alavanca, de pessoas que me alavanquem. E por isso eu tenho várias pessoas que me ajudam nesse despertar e também que eu venho ajudando outras pessoas com o meu processo de mentoria a minimizar esses processos de catarse e entrar em fluxo com aquilo que elas querem. Então, basicamente, tenha pessoas, independentemente de quem elas sejam, que te alavanque nesse processo de queima de sanskaras ou de queima de antimatéria. E a última dica que eu vou dar aqui agora e que é uma das mais importantes, busquem ferramentas de mudança de estado. Eu, por exemplo, eu uso várias ferramentas de mudança de estado, tanto do coaching, da PNL e do Tantra, tá? Ferramentas que elevam a minha testosterona, que mudam o meu modelo mental imediatamente, tá?
âncoras, não só âncoras, mas também chaves, onde de um momento para o outro eu mudo o meu estado mental. E quando eu mudo o meu estado físico corporal, eu mudo a minha mente, eu mudo a minha energia, eu mudo tudo ao meu redor. Então, utilize ferramentas de alavancagem, ou seja, ferramentas de mudança de estado. Uma dica simples que eu vou dar aqui para vocês, por exemplo, quando você está bad, mauzão, ficar sorrindo na frente do espelho com o braço levantado. O que acontece? Quando estamos sorrindo na frente do espelho com os braços levantados, nós mudamos o nosso estado interno. Se nós mudamos o nosso estado físico externo, o nosso interno tem que entrar em congruência com o nosso estado externo, tá? E isso eleva a nossa testosterona. Algumas pesquisas indicam que 2 minutos com o braço levantado, com postura de poder, postura do Superman, por exemplo, nós aumentamos o nível de testosterona, que aumenta a nossa dopamina, e dessa maneira nós mudamos o nosso estado de uma hora para outra. E existem várias técnicas para nós fazermos isso, tá? Eu utilizo muito isso na minha vida e tem funcionado demais. Então usem técnicas de mudança de estado. Pesquisem, busquem algo para te ajudar neste processo de alavancagem. E se você quiser saber também como funciona o meu processo de mentoria Mecânica Quântica na prática, mande um e-mail para o endereço que está aqui embaixo na descrição, peduquanto@gmail, ou pode mandar uma mensagem também no Instagram, no @peduquanto, que eu irei esclarecer como funciona o meu processo de mentoria Mecânica Quântica na prática, que vem ajudando várias pessoas a alavancar no processo de expansão da consciência. E se você está chegando agora também e ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva aqui, deixe o seu like se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E também eu quero dizer para você deixar o seu comentário aqui de como você passa pelas suas catarses e dar dicas de temas para os nossos próximos vídeos. E eu quero agradecer também a todos os inscritos do nosso canal que vem ajudando a alavancar e que nos vem ajudando a produzir mais conteúdos expansivos para a nossa consciência. Gratidão a todos, pessoal, e até um próximo vídeo.